Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio dessa verdadeira aula, onde você escuta quem já teve resultado positivo no mercado. E hoje a gente vai falar com uma das principais lideranças de tecnologia do Brasil, já passou por grandes empresas, realmente ele tem o que mostrar e ensinar para todos vocês. É o Cleverson Arashiro, obrigado, mais conhecido como Shiro, né, Shiro? Sim. Shiro, conta um pouco aí, se apresenta aí, porque é um material que muitos profissionais vão assistir, não só de tecnologia, mas de finanças, de people, de CX, enfim, a gente tem vários profissionais sêniores aqui. Quem é o Shiro? Bom, primeiro o Shiro é marido da Dina, pai da Marina, né? Já está com 51 anos, né? Poucos cabelos brancos, ainda bem, mas que passou por diversos mercados em áreas diferentes. Então eu atuo bastante nas áreas de infraestrutura, segurança da informação e proteção de dados, né? Mas dentro dessas três áreas, dependendo da empresa, eu sempre estou nas três ou em uma das três. E como você disse, passando por diversas empresas do mercado. Então, eu já fui funcionário público, né, da Universidade de São Paulo, já fui de fabricante, já fui da Ericsson, né, trabalhei em grandes empresas mais tradicionais, que nem a B3, que nem a IBM, né, Arco Educação, mais recentemente, assim como empresas que são nativas digitais, como foram o caso do C6, agora estou na 5X, né, a nova Bolsa Brasileira. Então, quase um domador de unicórnios, né? Você cita várias digital que se tornaram esses unicórnios com valor de mais de $1 bi. Eu tenho certeza que onde você está hoje também vai ter um potencial de crescimento muito acelerado. E aí vamos começar por isso, porque nesse tipo de situação e de empresa, tecnologia não é mais suporte. A tecnologia ela está necessariamente no coração do negócio, seja um negócio presencial ou um negócio que o serviço é eminentemente digital. Fato é que a gente está falando de uma camada, de uma infraestrutura de dado ali que vai poder fazer com que a empresa crie muitas soluções no decorrer do processo. Vamos pensar numa Amazon da vida, começa vendendo livro e hoje tem streaming, vende qualquer tipo de produto, tem nuvem, tem uma série de outros serviços e produtos, né? O que você enxerga ali como um grande diferencial, até cultural, dentro de empresas que já estão com esse DNA de ser quase um polivalente ali em tech, cruzando várias áreas nesse ritmo acelerado? Eu acho que isso é até uma consequência da modernização do que a gente tem, não só do ponto de vista de tecnologia, como das pessoas que trabalham em tecnologia, né? Eu acho que já faz algum tempo que quem trabalha com tecnologia, ou seja, ou cibersegurança, ou proteção de dados, ele não deveria mais se enxergar como uma única peça justamente técnica dentro da empresa. Ele deveria se enxergar como uma parte do negócio, né? Faz alguns anos que eu venho pregando, por exemplo, que segurança da informação ela tem que agregar valor ao produto. E o que é agregar valor ao produto? É você poder pegar características de segurança e justamente embutir naquele produto e aquele produto ser rentabilizado por aquilo que ele faz, né? Então, um dos exemplos que eu vejo é, por exemplo, um caso de uns anos atrás que foi muito sucesso, que ele nasceu em segurança, né, que foi o caso do C6 Bank com a questão da geolocalização. Então ele foi uma iniciativa de segurança que na verdade fez parte do produto que hoje, né, eu falo assim, a gente enxerga muitos outros fazendo a mesma coisa, mas você ter a garantia de que as transações bancárias só vão acontecer se você estiver no lugar que você especificou, isso é muito show, porque no final das contas, né, você aumentou a prevenção à fraude, você aumentou a segurança do próprio cliente, justamente de se alguma coisa acontecer com o equipamento dele ou com ele, né, não vai sair grandes quantias da conta dele, né? Então acho que isso é um dos exemplos de como a segurança ele pode embutir valor no próprio produto, né? Outra coisa também é quando a gente pensa no reputacional. Então, assim, a Arco Educação, com os seus mais de 4 milhões de alunos, justamente dentro da base de soluções que a Arco tem.
se a gente não olhar, né, assim, a questão da proteção de dados, principalmente de criança e adolescente, que é ultra crítico, né, o que vai acontecer caso exista uma falha sistêmica onde esses dados vazem, né? Então, ele é muito sensível, né? Imagine se você, pai de aluno, o dado justamente do desempenho escolar do seu filho vaze. Então, assim, né, o quanto esse impacto ele pode afetar a própria criança ou mesmo até a credibilidade da empresa frente às escolas que usam a solução delas, né? Hoje, com a 5X, eu meio que misturo tudo. Então, eu tenho que olhar justamente a infraestrutura muito crítica, muito voltada para ter uma velocidade altíssima. Então, são mercados que, desde a época da B3, né, a gente trabalhava que a gente chama de ultra baixa latência. Então, a gente não fala mais nem em segundos, nem em milissegundos, a gente fala em microsegundos e nanosegundos, né? Então, assim, toda transação, ela tem uma sequência correta para acontecer, a ordem, né, que justamente essas transações elas precisam ocorrer, elas precisam estar corretas, né? E qualquer desvio disso pode gerar disputas que, no final das contas, está mexendo no cerne da empresa, que é a negociação de um título ou de algum bem, que você precisa ter certeza que, se você colocou, né, justamente uma ordem de compra na frente de um concorrente seu, você tem a execução dessa ordem de compra antes do seu concorrente, né? Então, a infraestrutura está muito ligada a isso. E também a questão justamente reputacional quando a gente fala de segurança, né? Já pensou, né, você criar uma bolsa sem ter a segurança devida, né? Assim, como que você vai ter credibilidade no mercado com isso? E acho que essas três, né, assim, essas três vertentes, né, seja a área de infraestrutura, segurança ou produção de dados, olhando para o negócio, é porque todo negócio consegue gerar valor, consegue gerar produto, consegue gerar justamente mais oportunidades justamente para a própria empresa como serviço, né? Por várias empresas que eu passei, sempre houve algo que eu trazia para os times, pensa num produto novo, justamente estando na área. Então, entenda o negócio para você saber criar esse produto novo. E se as pessoas da área de tecnologia hoje ainda estiverem com aquela visão mais de silo, mais fechado, que justamente eu sou uma área técnica, e não conhecer o impacto que ela tem no negócio, esse profissional vai sofrer, né? Então, acho que essa é uma parte que a gente tem que ensinar para os times, que eles fazem parte do negócio e eles têm que entender o negócio, justamente para fazerem parte do negócio. Tem uma visão muito importante que você está trazendo, que é esse olhar de negócio, até percebendo que estágio que a empresa está e gerar receita, gerar valor. E tem um outro, que é uma variável também constante, que é resolver problemas, que os problemas acontecem. E aí eu vejo de maneira bem clara perfis bem diferentes de liderança no mercado. Você tem um que está muito mais apegado com aquela engenharia que a gente herdou da Revolução Industrial, bem segmentado por área, e aí ele quer resolver no quadradinho dele. E aí você tem um outro perfil que ele está mais voltado para resolver os problemas mais atuais, que eles geralmente são complexos, então eles são multifatoriais, que ele consegue congregar outras áreas, outras pessoas. Você também vê essa distinção? Qual que é o perfil hoje preponderante aí de liderança? Para mim, assim, né, a grande maioria, né, eu acho que ainda está preso no modelo antigo de silos, e assim, eu resolvo o que é da minha área, né, não tenho quase contato com as outras áreas, que eu acho isso muito ruim. No final das contas, que nem eu falei, tecnologia hoje, ele faz parte do negócio, ele faz parte da empresa como um todo, e você ter esse contato, né, não só com a sua área, mas justamente abrir isso para as outras, né? Então, eu tenho muito contato com o jurídico em todas as empresas que eu passei, né? Eu acho que não é por coincidência, e simplesmente pelo fato de eu ter sido da área de segurança de informação, o jurídico e o compliance são vistos como áreas que dificultam a vida das pessoas, né? Segurança da informação é a terceira, então eu acho que a gente tem que se abraçar e mostrar que não é bem assim. A gente tem como fazer as coisas diferentes e facilitar a vida das pessoas de maneira com que você tenha governança em cima daquilo que você está fazendo, mais visibilidade. Só que se você ficar preso nesse modelo antigo de silo, você não vai fazer essas comunicações. E não é só com compliance e segurança. Se eu pensar como área de infraestrutura,
eu tenho que ter um contato muito grande com a área de finanças. E por que com a área de finanças? Porque eu sou um grande gastador de dinheiro. E se eu sou um grande gastador de dinheiro, eu tenho que justificar o que eu estou fazendo, o porquê que eu estou fazendo, e como aquilo é benéfico, né? Qual que é o retorno que a empresa vai ter justamente com todo o dinheiro que eu estou gastando. Então tem que ter um contato muito forte com o time de finanças, até porque o time de tecnologias, na grande maioria, gosta de ferramentas. Então ele gosta de colocar cada vez mais ferramentas no mercado, na empresa. Será que essa é a visão correta, de colocar cada vez mais ferramentas na empresa? Ou a gente está usando mal, né? Então acho que a grande maioria usa mal as ferramentas que tem. Nunca se usa perto, vamos pensar assim, do 100% do potencial daquela ferramenta. Na verdade é o contrário, você usa 20% do potencial daquela ferramenta e você quer uma outra, sendo que você tem a porcentagem do que essa primeira resolveria nessa segunda, e você vai acumulando custos que, às vezes, o melhor é você abrir mão de uma ferramenta e usar melhor a outra. Mesmo que você tenha menos conforto, mas se financeiramente fizer sentido, eu acho que teria que olhar para esse caminho, né? E outras áreas, quando a gente pensa também como a tecnologia afeta, justamente, né, vamos pensar que dentro de tecnologia a gente tem uma área de dados. Não existe uma forma justamente de você levar a empresa para um caminho bom sem ter uma análise de dados muito boa. Todo mundo hoje fala de IA, mas IA sem dados bons, ela só vai cuspir um negócio ruim. Então você tem que ter os dados muito bem estruturados, né? E aquilo que a gente viu anos atrás nascendo, que era justamente as empresas data-driven, né? Eu acho que ela faz muito sentido, porque os dados que vão te trazer as verdades. E se o seu dado não consegue trazer verdade nenhuma, você nunca vai para o caminho que você vai ter certeza justamente do que você está fazendo. Então esse contato entre todas as áreas, né? Assim, esse negócio de dados, nas últimas empresas que eu passei, a gente tinha uma parceria muito grande com os times de RH. Porque normalmente o RH, ele até tem uma visão justamente do turnover, né, das empresas. Mas às vezes as pessoas estão indo embora por coisas que são relativamente simples. E aí você diminui o turnover, justamente você diminui uma série de outras coisas que afetam o financeiro da empresa. Inclusive retenção de conhecimento, né, justamente você fazer carreiras, trilhas de carreiras melhores, né, ter funcionários mais motivados. Se você tem pessoas motivadas, elas produzem mais. E eu acho que isso tudo entra na parte de dados e no ferramental também. Se você obriga uma pessoa de RH a usar 15 sistemas diferentes, né, para ele ter um resultado final, nossa, ele vai achar horrível isso, né? Assim como a gente também acharia que a gente provê a solução, então a gente não vê. Mas se a gente for a pessoa que usa isso, ela vai perceber que é ruim, né? Então acho que até um outro exemplo, que nas empresas que eu passo, eu tenho certeza que a gente sempre impacta muito os times de operação, os times de atendimento. Então eu gosto muito de falar para os times, falar assim, vai passar um dia inteiro lá com os times de atendimento para entender o impacto que você causa, né? E a partir disso as pessoas começam a ter uma visão diferente. Falam assim, putz, eu poderia fazer a coisa mais simples, eu poderia fazer as coisas justamente, a vida desse cara é mais simples, né? Tudo que ele está fazendo na mão, a gente já tem uma solução, só que você nem divulga a solução que você tem justamente para o cara poder fazer isso de forma mais fácil. Então acho que essa interação aqui, ela é necessária, mas não é ainda hoje o que eu enxergo na grande maioria das empresas que a gente tem por aí. Eu também não, definitivamente não. Eu acho que fica até por uma questão de conforto, né? A pessoa ficar só no quadrante dela, até como elemento de proteção, né? Se você não tem tanta certeza sobre alguma coisa, você cria uma redoma, você usa a sigla, você usa a palavra difícil para o outro não entender e você ficar confortável. A partir do momento que você tem uma transparência maior da situação, aí você consegue ir separando, faz sentido essa solução ou não? Porque tem a seguinte situação, né, Chiro? Você que pegou empresas que se tornaram empresas muito grandes, mas você pegou no início até essa empresa ficar muito grande, você tem questões que um ultra especialista no arauto do seu ego, ele não tolera em alguns determinados estágios da empresa. Então, se a empresa está inaugurando um novo mercado, por exemplo, necessariamente ele vai esbarrar numa zona cinzenta, talvez regulatória. Aí o jurídico tem que ter um tipo de visão. Aí depois que o mercado foi criado, aí o jurídico passa a ter outra visão. Você está iniciando um produto agora. Será que
cibersegurança é a principal variável? Depende. Sei lá, esse produto está sendo endereçado em teste para quê? Então, até o profissional, o sênior, precisa também ter uma clareza de que estágio que está a empresa para dosar também o remédio que ele tem para ofertar. E aí que eu acho que mora o perigo, porque daí eu acho que às vezes entra muito em conflito dentro das empresas, um perfil que quer acelerar o negócio, quer colocar um produto novo no mercado, e o outro que ele está voltado muito para a questão de organizar a história. Mas como é que eu vou organizar uma história que nem começou? Eu acho que aqui eu gosto muito de pensar que o perfil justamente das pessoas atuando em qualquer área, em qualquer empresa, deveria ser um resolvedor de problemas, né? Eu me considero uma pessoa que tem um conhecimento amplo em tecnologia, né, em diversas áreas. Algumas eu sou muito ruim, né? Então, assim, essas eu deixo para os amigos. O primeiro passo da evolução é essa. Porque você manja muito, né, Chiro? Agora, quando você chega e fala, pô, eu não sei disso, você então tá indo buscar, você está em constante evolução. Essa, para mim, é a definição de velhice, tá? É a incapacidade da pessoa de continuar o fluxo de melhoria. Ele fala só assim, pronto, acabou, já está dado. E assim, né, eu tenho uma convicção minha que tudo que eu aprendi melhor foi errando, né? E eu erro pra caramba, né? Falo assim, eu não tenho nenhum problema, né? Para os meus times eu falo assim, se vai errar, erra com convicção, né? Não erra mais ou menos não, erra com convicção. Erra com convicção que você está fazendo certo, e entendeu? não é o método científico esse? Exato. Você tem hipótese, testa, se errar, volta para estudar. E outra, quando a gente fala justamente dessa maturidade da empresa, se você é um resolvedor de problemas, né, você entender, principalmente, né, assim, quando você está numa empresa super consolidada, beleza, acho que a sua visão ali é mais para preservar o negócio. E tá tudo bem, eu acho que ali realmente você pode ser mais rígido, você pode ter controles diferentes, você pode ter uma visão um pouco mais engessada, que eu acho que o momento vai exigir isso. Né? Empresas altamente reguladas, isso vai exigir. Quando a empresa está começando, você tem que entender, olha, mas a empresa não existe, ela para de pé, ela se paga. Né? Assim, se eu quero fazer toda essa rigidez, mas isso está impedindo com que um produto nasça, será que eu não estou impedindo dessa empresa nascer de verdade? Ou ela se consolidar? Né? Então eu acho que entra muito na questão do débito técnico. E tem alguns débitos que você aceita, e eu acho que isso faz parte, e tem outros que você não aceita, que você sabe que aquele mesmo débito é o que vai fazer a empresa deixar de existir. Né? Então acho que tem que ponderar, acho que as pessoas elas têm que ter um equilíbrio. Né? E eu vou citar, assim, uma vez que eu estava conversando com o Mark Pences lá da Loft, né, que é o CEO da Loft, e ele trouxe muito a questão de você ser ambidestro. Você olhar o estratégico e o operacional com o mesmo cuidado. Eu acho que ele está corretíssimo. Você tem que olhar e você tem que pesar por que estágio a minha empresa está, né, para você ser mais estratégico ou mais operacional. Né? E vai chegar uma hora que as balanças não vão estar equalizadas. Ela vai pender mais para um lado ou vai pender mais para o outro. Faz parte da maturidade profissional você entender justamente para onde que ela tem que pender. Entendeu? Então, acho que assim, eu sou um grande resolvedor de problemas. Ótimo isso. Mas você também tem a visão, né, justamente de para onde a balança tem que pender ali no estágio da empresa que ela está. E às vezes não é nem uma empresa tradicional que vai ficar tradicional para sempre, mas não, quantas empresas tradicionais, né, quando eu olho a B3, por exemplo, né, assim, é uma empresa tradicional que ela está tentando se reinventar em vários segmentos. Né? Então ela tem essa balança pendendo em vários lugares. Eu olho a 5X, que justamente está nascendo. Ela está nascendo disruptiva, mais moderna, com um monte de coisa. Sim, mas ela é altamente regulada. Então tem coisas que a gente não vai aceitar. Justamente entrar sem. Né? Falou assim, segurança é uma coisa que a gente vai aceitar entrar sem. Não dá para entrar sem. Né? Então eu acho que essa maturidade em saber balancear isso, ela é muito importante. Então, e aí às vezes a liderança, qualquer que seja, não faz muito esse tipo de análise da situação. E aí o outro ponto que você traz que eu concordo muito, que é uma visão interna, porque se a gente está num cenário de mudança mais rápida, né, porque mudança sempre teve. O que mudou agora é a velocidade que a banda está tocando. Não dá
tanto tempo, por exemplo, para eu pegar uma máquina industrial e treinar uma pessoa para operar uma máquina que dura 20 anos ou mais. Agora as coisas estão ficando muito obsoletas muito rapidamente, que é essa visão da ambidestria de criatividade e versus processo, que não versus, né, e processo, que é uma visão disso, né, onde eu posso gerar um valor que eu estou percebendo e os outros não, e do outro lado, se validando, como é que eu crio um processo que consiga deixar essa coisa rodando, porque tem gente que só tem um lado também, né, fica com um monte de ideia sem operação vale 10 centavos a bacia, né, não vale de nada, absolutamente de nada. Hoje, se você fosse dar uma orientação para outros C-levels, outros, sim, seja um CFO, seja people, que esteja necessitando uma visão de uma liderança de tecnologia mais moderna para os tempos atuais. Eu acho que a gente está numa era que boa parte da formação desses profissionais se deriva de empresas mais recentes, que já vem com uma modelagem diferente, não é uma modelagem como era o CIO das antigas, que era quase um departamento de compra qualificado, cotava 3, 4 soluções e botava o cara para integrar. Mas uma visão assim, como é? Que orientação você daria para esses outros C-levels? Eu acho que tem os dois lados, tá? Então vamos pensar assim, se você é uma liderança de tecnologia, o que eu acho que deveria ser investido mais, né, para o pessoal de tecnologia? É comunicação. O pessoal de tecnologia fala mal pra caramba, é aquilo que você trouxe, fala muita sigla, fala uns negócios que só eles entendem, né? E cada vez que você pega uma sub-área, justamente isso piora, tá? Então, assim, infraestrutura tem o seu linguajar próprio, todas as áreas têm o seu linguajar próprio, tá? Eu acho que isso, não vou generalizar que a sua tecnologia não é, jurídico, né? Tem o juridiquês, financeiro tem o dele, né? RH tem o dele, mas tecnologia ele é um caso à parte, porque, assim, são muitas sub-áreas, né? Tecnologia, quanto mais específico, né, essa área, pior fica a comunicação, porque os caras só falam em sigla, falam termos que eles acham que todo mundo entende, ninguém entende nada, né? E aí eu acho que vai o investir na comunicação, né? Então, assim, aprender a se comunicar de forma com que as outras áreas saibam o que você está falando, né? Porque a nossa área não é simples, nossa área é complexa por natureza, né? Quando eu penso justamente nas outras áreas, justamente em relação né, aos outros C-levels, justamente falando com tecnologia, né, o que eu vejo é justamente um medo de se aproximar, até pelo fato justamente de time de tecnologia falar difícil, né, ou falar meio mal, né, eu acho que vai muito esse outro ponto que, assim, perder esse medo e trazer o time de tecnologia mais próximo do negócio, em todas as áreas. Seja finanças, seja justamente com o time de vendas, seja com o time de produtos, né? Hoje tem muita área de produto que já faz parte da tecnologia, mas aquelas que não têm deveriam ter essa ponte muito mais próxima, né? O time de vendas mostrar para o time de tecnologia que fricção, né, se traduz, né, para mim é um igual ao churn de clientes. E quando você mostra isso em números, você fala assim, então, tô perdendo X clientes por mês por causa de você. Muda a visão, muda muito a visão. Eu falo assim, então, em vez de você justamente fazer eu perder clientes, como que você me ajuda a reter os clientes e ter outros clientes? Isso muda também, assim, acho que a forma justamente de todo mundo se enxergar, né? Mas eu vejo que empresas que nem produto está dentro de tecnologia, eles até estão mais próximos do próprio negócio, porque justamente eles estão criando produtos novos, mas não necessariamente com as outras. Então, assim, né, quando eu penso nas diversas áreas que constituem uma empresa, eu acho que tem uma questão justamente que tecnologia, ele não faz isso por querer, mas ele se isola, pelo fato justamente dele achar que ele é um mundo diferente, e na verdade não é, né? Ou então ele é isolado, que nem cibersegurança, tá? Cibersegurança é o mais isolado de todos, assim, né? Porque justamente você enxerga com que nem eu falei, né? É que nem você falar com um advogado de outro tipo.
o cara, tudo que eu for pedir pro cara, o cara vai falar não, então assim, nada vai dar certo, né? Não é bem assim. Hoje em dia, acho que a própria área da segurança de informação está se moldando, está mudando para que ele mostre mais o valor dele intrínseco, justamente do que ele está fazendo. Mas isso não é uma realidade. Então, assim, meio que afasta, assim, as próprias áreas afastam essa pessoa, né? Sendo que elas deveriam estar mais próximas. Eu acho que quando eu olho na dinâmica das últimas empresas, vamos pensar que o C6 Bank foi a primeira startup que eu entrei, né? Era uma dinâmica super eficiente quando a gente pensa na questão da segurança intrínseca no modelo de negócio, assim como a infraestrutura. Tudo que a gente pensava, no final das contas, tinha um viés financeiro, porque a gente tinha que ser muito eficiente, tinha um viés operacional, então assim, como que a gente ajuda o atendimento ao cliente, né? Os primeiros sistemas justamente de atendimento ao cliente, que a gente fala de telefonia, né? Eu ajudei a implementar, eu falei assim, e como que eu ajudei a implementar? Vai lá e entende como que o cara atende, né? Aí você vai ver as dificuldades que você coloca ou não justamente nesse processo, né? E também com a parte jurídica, com a parte do compliance, com a parte de novos negócios. Então, acho que essa dinâmica no C6, ele mostrou que foi a primeira startup. E foi uma das melhores experiências que eu tive justamente de falar assim, junta todo mundo, para todo mundo falar a mesma língua. Foi ótimo. Facilitou a questão da comunicação? Não, porque, como eu falei, mesmo o time do C6, o time de tecnologia tinha um linguajar próprio e muita gente não entendia, né? E eu tentava me disciplinar ao máximo de tentar falar um linguajar mais humano, né, e menos técnico, mas eu creio que ali a dinâmica foi muito boa, né. Em outras startups foram boas também? Sim, eu pensei para a Yugo como uma empresa menor, ali foi mais fácil, no final das contas, pelo fato dela ser uma empresa menor, né. Então é um estágio muito parecido com o que eu vejo na 5x, né. Eu falo com todo mundo lá, porque no final das contas é isso, assim, a empresa está começando, uma empresa que tem pouca gente, né? E você não tem a sua função muito bem definida, porque no final das contas você ajuda todo mundo, é um grande resolvedor de problemas, vamos pensar assim. Isso é bom, porque no final das contas você entende as dores de todo mundo, o que é a dificuldade que todo mundo está passando e está participando no criar, né? Tem produtos da 5x que eu estou ajudando a criar, né? Então eu acho que isso é fantástico, né? E quando você pega de novo empresas de outros segmentos, né, para não falar que você está falando do mercado financeiro, né? Não, a Loft justamente, ela tinha uma coisa muito parecida. E ela cresceu do jeito que cresceu fazendo isso. Então, acho que essa aproximação, a melhora na comunicação, o perder o medo de envolver os times de tecnologia faz toda a diferença. E comunicação tem mais a ver com o que o outro entende do que com o que você fala. Com certeza. Né? E a responsabilidade é sua de fazer o outro entender. Exatamente. Né? E se a pessoa hoje ela é técnica, quer dizer que ela passou por um processo que alguém explicou para ela de uma outra forma, para ela entender. E eu acho que os exemplos que você está trazendo são ótimos, né? Assim, o jurídico pode falar mandado de injunção, antecipação de tutela, pode falar instrumentalidade das formas. Para quem está escutando pode significar absolutamente nada. Se o cara fala empolado, né? Com um terno, fala, esse cara sabe, mas assim, dura até a página 2 isso, porque na hora do vamos ver, ele vai chamar aquele advogado que o cara está conseguindo fazer um depara, né, ele recebe a informação e devolve de um jeito que mostrou que ele está raciocinando. Então acho que esse ponto é crucial, ninguém quer chamar na sala alguém para discutir e decidir, alguém que vai ficar falando, né, 3, 4 siglas para mostrar que o cara sabe. O cara já está na empresa. E aí eu vejo, Chiro, que assim, o perfil vai mudar ainda mais, porque eu acho que é um perfil muito mais de orientar para o caminho que tem que seguir e menos o operacional do batidão do dia a dia. Porque a gente está falando majoritariamente de várias áreas que num futuro próximo esses trabalhos intelectuais, boa parte vão ser delegados para a tecnologia. É justamente essa parte mais intelectual que vai. O que não vai é essa orientação para saber que caminho que a gente vai adotar, prós e contras. Então essas escolhas e essas orientações que vão ficar. Isso para majoritariamente todas as áreas, né?
Você vai pegar finanças, está cheio de empresa que tem a área financeira ainda rodando Excel, fazendo conciliação de pagamento na unha. Você tem, pode ser que tenha jurídico ainda, que está pesquisando decisões dos tribunais ainda no papel, o cara não consegue fazer uma jurimetria, dizer, ó, sei lá, a chance do meu processo ter um resultado positivo naquele tribunal, naquela área é de 40%. Porque ele não tem nem ferramenta para isso. Então, assim, veja que acho que a gente está caminhando muito para esse tipo de situação que você está trazendo, né, de uma visão orientada, e aí todo mundo vai ter que compartilhar desse conhecimento. E aí eu acho que é isso, assim, como esse mercado, provavelmente não só de tecnologia, mas nas empresas, tende a mudar, essa habilidade de montar times e talvez até transitar entre áreas vai ser cada vez mais comum. Por isso que hoje eu te enxergo muito como uma liderança de tecnologia, no gênero tecnologia. Embora você tenha passado por várias espécies dentro desse gênero. E talvez, futuramente, você esteja mais em tecnologia, mas voltado mais para RH, mas voltado mais para outros silos. Porque você se permitiu a compor essa caixa de ferramenta, né? E ir evoluindo conforme foi dado. Mas aí, assim, para concluir o racional aqui, e não poderia deixar de falar, eu vejo nessa discussão de IA, fora do rame-rame mais ostensivo, né? Que eu acho que está muito na agenda do CPF, nossa, do que propriamente na agenda do CNPJ. De verdade, o CNPJ, as empresas de maneira geral, principalmente no Brasil, acho que não sabem ainda muito bem como utilizar e em que formato. Eu vejo mais um ânimos, uma vontade, mas não necessariamente alguma coisa que virou parte da infraestrutura do business. Ou seja, em resumo, não estou vendo muita empresa ganhando dinheiro ainda com isso. Eu vejo que está tateando. Qual que é a tua visão, até por considerar todo o teu histórico aí em cyber? Eu acho que quando a gente pensa nesse negócio da IA, por que tem tanto falatório e tão pouco resultado? Porque acho que as empresas e as pessoas que estão nas empresas não sabem exatamente o que elas querem ganhar com aquilo. Qual que é o objetivo? Né? Qual assim, o caminho? Por que eu vou usar aquilo? Né? Assim, eu estou pronto para usar aquilo? Não chegou nem na pergunta se eu estou pronto para usar aquilo. É que nem eu falei assim, se você tem IA e os seus dados são porcaria, a IA só vai cuspir porcaria para você. Você tem que ter uma estruturação de dados antes mesmo de querer ter uma IA. Falou assim, mas eu quero ter IA para minha empresa ser enxergada como moderna. Gente, chatbot não é modernidade, entendeu? Não é, assim, a IA não deveria ser olhada justamente para você ter chatbot de atendimento ao cliente. Né? Aí as empresas que eu vejo que estão se dando melhor é porque elas tiveram mais clareza. Eu quero usar a IA para resolver ou esse problema, ou para desenvolver isso daqui dentro de casa, ou para eu economizar especificamente isso daqui em relação a custo e processo, ou para eu ganhar mais maturidade nessa área específica que eu estou muito ruim. Quando isso for acontecer, acho que o primeiro ponto é que você precisa saber que você vai ter que ensinar a IA. E para você ensinar a IA, não vai ser outra IA que vai ensinar. Vai ter que ser pessoas. Então você tem que ter pessoas boas, inteligentes e que saibam justamente o que estão fazendo para ensinar essa IA. Ensinou, você tem que saber metrificar. Se você não saber metrificar, você só vai gastar dinheiro com isso, você não vai ter retorno nenhum e depois lá na frente você vai perceber que foi bata no prejuízo. Né? Assim, além de não ganhar, eu gastei. Né? Então a conta foi para o contrário. Mas quando essa clareza ela acontece, eu acho que cada vez mais, olha só, né, quantos anos faz que a gente presenciou a primeira IA generativa lá com o ChatGPT da OpenAI, né? Como que evoluiu, né? Hoje em dia, né, o ChatGPT nem é a maior referência que a gente tem hoje, quando a gente fala de IAs, né? Tem IAs específicas que são melhores do que o próprio ChatGPT em vários aspectos, né? Então, acho que essa evolução ela vai continuar, né? Pro bem e pro mal,
Então tem gente que, né, foi lá, demitiu um monte de gente por causa da IA, agora está recontratando porque viu que a IA ficou muito caro, né, e não deu certo, né? Por quê? Porque não precisa de pessoas ainda para poder fazer as coisas rodarem e entenderem de um jeito melhor, né? Eu acho que é uma ótima aplicação, eu acho que a gente tem sim como aplicar a IA de uma forma com que traga retorno, eu acho que esse é o ponto, né? Mas de novo, assim, você tem que estar preparado para isso. Ah, mas eu não vou usar dado nenhum. Assim, tá, mas a IA vai tirar informação de onde, né? É paranormal agora, né? Vai trazer dado de nada, né? Não dá para ser assim. Então eu falo assim, não, todas. A IA depende de alguma base de dados que você tenha. Se não tem, algo está errado. Né? Assim, porque você vai trazer dados da internet, então ela está trazendo dado da internet. Você vai confiar no dado da internet. Se você não confia na pesquisa sua do Google, você vai confiar numa coisa que a IA vai trazer? Né? Eu acho que isso daí é um caminho que está se pavimentando, a gente vai ver muita evolução acontecendo, né? Daqui a pouco, né, a gente vai ver outras dificuldades. Eu tenho muita preocupação muito grande com computação quântica mais IA, até pelo fato de eu ser da área de segurança da informação, esse negócio, né, na hora que casarem, vai lascou. Tirar os cabelos, porque ela nem está com a computação quântica e já está fazendo um estrago gigantesco, né, quando a gente pensa, né, em segurança da informação. Quando casar, vai ser assim, né? Quem tem cabelo vai perder, quem não tem, né, vai ganhar ruga. Né? Porque vai ser numa velocidade muito maior, num entendimento muito maior, mas que vai ser uma coisa boa porque vai quebrar os paradigmas que a gente tem hoje, até em relação à própria IA, o que a IA consegue ou não fazer. Daqui a pouco, a IA, onde que são as áreas que a IA menos faz? São nas áreas que precisam de uma interação física. Então, justamente, algo que precisa ser buscado num lugar e colocado em outro, algo que precisa ser feito no lugar justamente para dar o resultado em outro, né? Mas se a gente olhar o agronegócio nem é da área da IA, é muito antes, e já tinha. Já tinha toda uma questão justamente de você ter colheitadeiras automáticas, você justamente ter visão automática. A IA ela veio justamente para potencializar isso. Daqui a pouco a gente vai ter logística que não vai precisar de pessoas. A partir do momento que a IA ela começa a invadir o nosso mundo físico, o jogo vira. Porque hoje ela está muito no nosso mundo lógico, né? Então, assim, a IA escreve melhor do que uma pessoa? Eu falo, depende. Né? Assim, eu me canso de ler texto escrito por IA. Tanto é que eu não uso IA para escrever. Né? Eu gosto justamente de escrever pelo fato de achar que eu estou escrevendo de humano para humano. Né? Assim, tem muita gente que cria conteúdo com IA? A gente cria, mas se a pessoa está se cansando com isso ou não, você não vai saber se você não conseguir medir. Nas empresas é igual. Assim, será que aquele processo que foi para IA está sendo eficiente? Ou será que está tendo um outro processo no caminho, desviando dessa IA que as pessoas estão usando também? Tem também. Ou então pior, né? Assim, tem um outro time que está usando a IA própria deles, justamente para resolver um problema que todo mundo que tentou implementar um processo para aquela área não entendeu, porque não é daquela área, e aí essa área se resolveu ali fazendo o próprio. Tem um monte disso também, né? Então, acho que agora a gente vai entrar numa fase que nem eu falei, a IA, ela precisa ser medida para ver o resultado que ela trouxe, ela precisa estar estruturada para ela trazer um bom resultado, e ela precisa custar de acordo com o que você gasta, né? Porque se ela gasta muito mais do que o resultado que ela traz, é que nem eu falo proteção de dados, né? A proteção de dados, justamente, ela deve custar equivalente ao quanto aquele dado custa. Se você vai gastar 1 milhão, o dado custa 1.000, para que eu vou gastar 1 milhão protegendo um dado que custa 1.000, né? Então, acho que essa proporcionalidade e essa razão, ela vai existir cada vez mais. E nesse meio do caminho vai ter muita empresa que vai se perder, né? Como a gente teve a onda do preciso ter o app, que todo mundo saiu para desenvolver app, aí foi software house, foi time de tecnologia contratado, aí no final das contas, então, tá rentabilizando pouco, né? A pessoa, um cidadão comum só usa uns 10 apps por mês e olha lá, então para que esse esforço todo monumental e bababá? E aí a gente pode ter o cenário que são para os nossos filhos, que vai ter empresa que está muito mais conectada ao mundo que já foi, ou seja, não tem base de dados estruturada, tá na fase 0, mas tá tentando pilotar. Aí você tem um segundo tipo de empresa que
tem mais ou menos a base estruturada, mas não está agregando outras coisas, e você tem a terceira, que é base de dados estruturada, limpa, sabe bem por que está usando IA, se IA é interna ou se ela está usando IA para o produto externo. Então, assim, na mesma década, vai ter empresas muito, né, distantes uma da outra, até por essas e outras, Chiro, que eu até entendo uma parte da geração Z que está um pouco mais criteriosa. Aqui, ó, essa aqui sim, essa empresa aqui não, porque, né, convenhamos, essa largada às vezes determina o futuro de uma pessoa, né? Você entrar numa empresa que também não tem nada de nada, aí é complexo, né? A gente deu sorte, né, de estar em empresas que foram agregando e sabendo qual que é a direção. Mas a mesma coisa que você falou do Excel, né? Eu não sou contra o Excel, não. Para mim, o Excel é o maior, né, assim, a ferramenta de RP mais difundida no mundo, né? Ainda hoje e dependendo justamente da maturidade da sua empresa, do tamanho dela, justamente da operação que você está fazendo, tá tudo ok fazer justamente no Excel, né? Às vezes você precisa ter um RP famosíssimo, caro pra caramba, justamente para fazer uma coisa que a sua empresa está se virando com uma coisa mais simples, né? Mesmo para essas diferentes fases, né, da fase 0 ou mais ou menos estruturado, alguém bem estruturado, a gente vai enxergar isso meio que para sempre. E por que eu acho que a gente vai enxergar isso meio que para sempre? Porque eu lembro justamente do começo da internet, né? Vamos pensar assim, né? Por que eu estou na área que eu estou? Eu estou na área que eu estou justamente porque um dia a minha esposa Dina foi lá na USP e me mostrou como que era a internet, como a gente conhece hoje, né? Porque não tinha isso fora do mercado, lá em 1995, lá dentro da USP. Eu falei assim, caramba, internet desse jeito eu não conhecia, né? Eu conhecia a BBS, né? Então, mas eu falei assim, não conhecia. Bom, a gente está falando de 95, a gente está em 2026. Pô, tem empresas que nem conectadas não estão ainda. Então a gente vai enxergar isso durante muito tempo, seja com IA, sem IA, com quântico, sem quântico, tudo mais, essas fases diferentes de cada empresa, né? Assim, transformação digital, né? Nossa, né? Assim, o quanto... Nem sei o que é isso. Eu passei justamente por esse negócio de transformação digital, né? E essa questão da transformação digital hoje é meio esquisito você falar, né? Se a empresa está nascendo agora, ela não nasce já nativa digital, né? Qual é o ramo, qual que é a lógica, né, justamente de não nascer digital, né? Até porque os consumidores são digitais, hoje em dia, a não ser que sejam segmentos muito específicos, né? Então acho que a gente vai ver essa diferença de fases, meio que durante muito tempo, seja lá o quão evoluído ou não a gente vai estar com IA, computação quântica e tudo mais. É isso. Chiro, como é que o pessoal te encontra aí? Vai LinkedIn, como é que você tá? LinkedIn, né? Então, assim, apesar de todo mundo me conhecer como Chiro, é Cleverson Arashiro. Então é LinkedIn/Cleverson Arashiro. Não tem outra rede social, né? Então eu gosto muito de centralizar as coisas que eu tenho, informações que eu compartilho todas ali no LinkedIn também. Se você é da área de infraestrutura, ou proteção de dados, ou cibersegurança, provavelmente você conhece alguém que me conhece. Sim. E aí assim, eu sou muito aberto a querer compartilhar informações, compartilhar, né, conhecimento, compartilhar experiência, que nem eu falei, eu erro pra caramba, eu não tenho nenhum problema em falar que eu erro pra caramba, né, mas eu acho que esse errar, aprender com o erro e fazer melhor é o processo que todo mundo deveria passar e não ter medo, né, e, assim, eu sou super aberto a conversar com pessoas, então toda hora eu estou tomando café com alguém diferente, alguém novo, né? A rede é muito bom para isso também, então acho que essa interação toda, eu acho que ela me ajuda até mais do que eu consigo ajudar as pessoas, porque eu sempre estou aprendendo algo novo, né? Se você acha que você sabe tudo, eu acho que já errou ali, né? Então, assim, então não tenha medo de aprender coisas novas o tempo todo e de aprender não só coisas novas da sua área, como de outras áreas. Eu acho que qualquer área, justamente, que você desenvolva um conhecimento novo, ela vai te ajudar a resolver algum problema que você nem sabe que você vai ter ainda. Exatamente, Chiro, obrigado. E eu espero que tenha sido ótimo para você também. Eu aprendi um montão. Então não deixe de ver os outros conteúdos, porque realmente aqui a gente só traz os principais profissionais que já tiveram esse resultado positivo no mercado. Muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu!